E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo do paramagnetismo. Imagine, portanto, uma amostra de certo material paramagnético. Nesta situação, cada átomo ou molécula já exibe um momento de dipolo magnético intrínseco representado pelo vetor m0. Tais vetores, independentes entre si, se orientam no interior do material de forma aleatória, de forma que a magnetização resultante, o seu valor médio, seja nulo. Ao aplicarmos agora um campo magnético externo na região em que o material se encontra, cada vetor m0 sofre a ação de um torque que tende a alinhá-lo na mesma direção e sentido do campo magnético externo aplicado, resultando agora em uma magnetização diferente de zero. Devido a esse alinhamento, os materiais paramagnéticos passam a ser fracamente atraídos para a região onde o campo magnético é mais intenso, ao contrário do que ocorre com materiais diamagnéticos, conforme vimos no vídeo anterior. Cumpre destacar aqui que essa interação de atração se dá através do vetor momento de dipolo magnético de spin, pois nesses materiais existem spins desemparelhados. Já no diamagnetismo, conforme vimos no último vídeo, a magnetização resultante surge devido ao vetor momento de dipolo magnético orbital. A temperatura joga contra o paramagnetismo, pois a agitação térmica tende a desalinhar os dipolos em relação ao campo magnético externo aplicado. Consequentemente, já podemos inferir que a susceptibilidade paramagnética é inversamente proporcional à temperatura do material. Cumpre destacar também, assim como ocorre no diamagnetismo, que a magnetização do material desaparece quando você retira o campo magnético externo. Vamos agora em busca da susceptibilidade paramagnética. Para fazer isso, eu vou lançar mão de alguns conceitos da mecânica estatística. Observe o quadro. Ela nos diz o seguinte: a probabilidade P de encontrarmos um dipolo com energia potencial U em um campo de forças à temperatura T é proporcional ao fator de Boltzmann, ou seja, é proporcional à exponencial de menos U sobre kT. A representa um fator de normalização e K é a constante de Boltzmann. Conforme vimos em vídeos anteriores, a energia potencial do dipolo é dada pelo negativo do produto escalar do vetor m0 com o campo magnético. Sendo assim, a probabilidade P pode ser escrita da seguinte forma. Nós temos A multiplicando a exponencial. O expoente vai ser dado pela seguinte expressão. Pela regra de sinal, o termo fica positivo. Já desenvolvendo esse produto escalar, você vai encontrar a exponencial de m0b vezes o cosseno de θ. Então aqui nós temos o módulo do vetor m0 vezes o módulo do vetor campo magnético vezes o cosseno do ângulo formado entre eles sobre kT. Muito bem? Observe a expressão obtida. Para campos magnéticos usuais e temperaturas usuais, o termo m0 vezes b é muito menor do que kT. Sendo assim, o expoente dessa exponencial se aproxima muito do zero. Consequentemente, eu posso recorrer à série de Taylor para aproximar essa exponencial. Conforme sabemos, a exponencial de x no entorno de x igual a zero é igual ao somatório de índice n, indo de 0 ao infinito, de fn em zero sobre n fatorial, que multiplica x elevado a n. N neste termo indica a ordem da derivada. Muito bem? Sendo assim, eu posso escrever que a exponencial de x, dentro de tais condições, é aproximadamente igual a... Quando n é igual a zero, nós vamos obter x elevado a zero, 1.
0 fatorial, 1. E, portanto, f em 0. Mais, para n igual a 1, nós vamos encontrar 1 fatorial, 1. Aqui vai aparecer a primeira derivada da função em 0, vezes x elevado à primeira potência. f em 0 é igual a 1, pois a exponencial de 0 é 1. Consequentemente, a exponencial de x é 1 mais. f' de x é igual à exponencial de x. Portanto, f' em 0 nos fornece 1 como resultado. Logo, a exponencial de x, no entorno de x igual a 0, pode ser aproximada por 1 mais o próprio expoente, 1 mais x. Muito bem? Consequentemente, a probabilidade P pode ser escrita da seguinte forma. Nós temos A que multiplica 1 mais o próprio expoente. Portanto, 1 mais m0b vezes o cosseno de θ sobre kt. Observe até aqui o resultado obtido e todo o cálculo realizado. Se quisermos agora calcular a fração do número de átomos representada pela razão dn sobre n, que possui energia potencial U, compreendida entre U e U mais du, basta multiplicarmos a probabilidade P pelo ângulo sólido dω, pois a energia potencial vai variar de U para U mais du quando o ângulo θ variar de θ para θ mais dθ dentro de um cone de direções representado pelo ângulo sólido dω. Sendo assim, a fração do número de átomos, dada pela razão dn sobre n, em que n representa o número de átomos por unidade de volume, é igual a probabilidade P vezes o ângulo sólido dω. Sendo assim, dn sobre n fica dado por A vezes a exponencial de menos U sobre kt vezes dω, em que a exponencial pode ser aproximada por esse termo entre colchetes. Sendo assim, vemos que a fração do número de átomos dn sobre n é igual. Então vamos lá. Nós temos agora A multiplicando a exponencial, que é aproximada por 1 mais m0b vezes o cosseno de θ sobre kt vezes o ângulo sólido dω. Conforme vimos em vídeos anteriores, ele é dado por seno de θ dθ dφ. Θ é o ângulo obtido em relação ao eixo z e φ é o ângulo no plano xy medido em relação ao eixo x. Muito bem. A partir dessa expressão, nós temos condições agora de determinar o fator de normalização. Observe a figura. Sendo dn sobre n a fração do número de átomos, se eu somar a fração do número de átomos, eu tenho que encontrar um resultado igual a 1. Consequentemente, eu posso escrever essa igualdade agora da seguinte forma. Isolando A, retirando A da integração e já fazendo a distributiva. Então, nós temos A que multiplica a integral do seno de θ dθ dφ. Portanto, a integral em dφ vai de 0 a 2π. E agora nós temos a integral de seno de θ em relação a θ de 0 a π. Muito bem. Mais. Então, agora nós temos A multiplicando m0b sobre kt, que sai da integração. Tudo isso multiplicando. Então, vamos lá. Agora nós temos a integral do seno de θ vezes o cosseno de θ em relação a θ e também a integral em dφ. A integral em dφ de 0 a 2π e a integral em θ de 0 a π. Observe a expressão obtida. Vamos agora resolver cada uma delas.
A integral em dφ de 0 a 2π, vamos no rascunho, nos fornece 2π. A integral do seno de θ em relação a θ nos fornece menos o cosseno de θ. Menos o cosseno de θ de 0 a π. Pelo teorema fundamental do cálculo, você vai encontrar menos o cosseno de π, ou seja, 1 positivo, menos com esse sinal de menos, mais cosseno de 0 grau é 1, e, portanto, você vai encontrar 4π. Muito bem? Logo, nós temos A, continuando aqui em cima, multiplicando 4π. Vamos agora resolver essa integral. Para resolvê-la, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou admitir que x corresponde ao seno do ângulo θ. Portanto, dx é igual à derivada do seno de θ em relação a θ, que é o cosseno de θ, dθ. Logo, essa integral vai ficar da seguinte forma. Cosseno de θ dθ corresponde a dx. E o seno de θ corresponde a x. Muito bem? A integral de x em relação a x nos fornece x elevado ao quadrado sobre 2. Recuperando agora os limites de integração originais, você vai encontrar o seguinte resultado. X é o seno de θ. Então, meio vezes o seno ao quadrado de θ de 0 a π. Observe que esse resultado é igual a zero pelo teorema fundamental do cálculo, pois o seno de π é zero e o seno de zero é zero. Consequentemente, A vezes 4π, eu preciso colocar aqui a igualdade, né? A vezes 4π é igual a 1. Consequentemente, o fator de normalização fica dado por 1 sobre 4π. Observe o resultado obtido, o cálculo realizado até aqui. Agora eu vou arrumar um espacinho no quadro para dar sequência aos cálculos. Já já estou de volta. Então vamos lá. Dando sequência, para calcularmos agora a contribuição desses átomos à magnetização do material, basta considerarmos apenas as componentes m0 cosseno de θ, pois essas componentes estão alinhadas com o campo magnético externo aplicado. Já as componentes m0 seno de θ se cancelam por simetria. Sendo assim, a magnetização do material, dada pela razão do momento de dipolo magnético por unidade de volume, é igual a... Então agora nós temos a integral da componente de interesse, m0 cosseno de θ dn. Observe nessa expressão que eu estou somando todas as componentes de interesse do momento de dipolo magnético por unidade de volume. Portanto, eu estou respeitando a definição da magnetização M. Bom, com isso, nós vamos encontrar a integral de m0 cosseno de θ vezes dn. A expressão de dn aqui se encontra. Então, nós temos n vezes a, em que a é 1 sobre 4π, portanto, n sobre 4π, que vai multiplicar 1 mais m0b cosseno de θ sobre kt, seno de θ dθ dφ. Muito bem. Consequentemente, a magnetização M pode ser escrita da seguinte forma, já retirando os termos que permanecem constantes da integração. Então, nós temos n vezes m0 sobre 4π. Muito bem? E isso vai multiplicar. Então, vamos lá. Já fazendo a distributiva agora. Nós temos a integral do cosseno de θ, seno de θ, dθ dφ. A integral do cosseno de θ vezes o seno de θ
dθ dφ. Conforme vimos há pouco, essa integral é igual a zero, mais. Então agora nós temos m0b sobre kt, já retirando da integração, que multiplica. Agora nós temos o cosseno ao quadrado de θ vezes o seno de θ dθ dφ. Logo, nós temos a integral em dφ de 0 a 2π e a integral em θ, que é justamente o cosseno ao quadrado de θ, seno de θ dθ, como integrando em relação a θ. E aqui de 0 a π. Muito bem. Observe a expressão obtida. Bom, a magnetização M, portanto, fica dada por... Então vamos lá. Aqui nós vamos obter N, M0 ao quadrado B. Então, N, M0 ao quadrado B sobre 4 vezes π vezes kt. Então, 4 vezes π vezes kt, que multiplica o resultado dessa integral. Então, para resolvê-la, eu vou recorrer à regra da substituição mais uma vez. Vamos no rascunho. Eu vou admitir que x é igual ao cosseno de θ. Logo, dx é a derivada dessa expressão em relação a θ, que nos fornece menos o seno de θ dθ. Sendo assim, a integral fica da seguinte forma. Ó, seno de θ dθ é menos dx, portanto, menos dx. E o cosseno ao quadrado de θ corresponde a x ao quadrado. Logo, você vai encontrar, pela regra do expoente, menos x ao cubo sobre 3. Vamos agora recuperar os limites de integração originais. Ou melhor, vamos alterá-los devido à regra da substituição. Então, observe o seguinte. Quando θ é igual a zero, o cosseno de zero é 1, portanto, x é igual a 1. Quando θ é π, o cosseno de π é menos 1. Portanto, eu vou integrar de 1 até menos 1. Continuando no rascunho, pelo teorema fundamental do cálculo, você vai encontrar. Então, vamos lá. Menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Com esse sinalzinho de menos, obtemos um terço positivo. Menos, pelo teorema fundamental, com esse sinalzinho de menos, mais. Quando x é igual a 1, 1 elevado ao cubo, 1, portanto, nós vamos encontrar 1 terço mais 1 terço e, portanto, 2 terços. Sendo assim, nós temos aqui a integral em dφ de 0 a 2π nos fornece 2π e aqui 2 terços. Consequentemente, a magnetização M é igual. Simplificando 2π com 4π, obtemos 2 no denominador. Simplificando 2 com 2, vemos que a magnetização M é 1 terço. Muito bem. Então, nós temos aqui 1 terço que multiplica, vamos lá, N vezes M0 ao quadrado vezes B, não esqueci de nenhum termo, sobre kt. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Bom, recordando agora que para materiais não ferromagnéticos, o campo magnético B é aproximadamente μ0 vezes o campo auxiliar H, vemos que a magnetização M fica dada por, então vamos lá, substituindo B por μ0H. Então nós temos 1 terço vezes μ0 vezes N, M0 ao quadrado sobre kt vezes o campo auxiliar H. Muito bem? 1 terço vezes μ0 vezes N vezes M0 ao quadrado sobre kt,
vezes o campo auxiliar H. Muito bem? Conforme vimos em vídeos anteriores, para materiais lineares, como ocorre no diamagnetismo e no paramagnetismo, a magnetização M é dada pela susceptibilidade, neste caso paramagnética, vezes o campo auxiliar H. Comparando as duas expressões, vemos que a susceptibilidade paramagnética é positiva, explicando a interação de atração, conforme eu citei no início do vídeo, e dada por, então vamos lá, N vezes μ0, que multiplica m0 elevado ao quadrado, muito bem, n vezes μ0 vezes m0 elevado ao quadrado sobre 3 vezes kT. Note, como era de se esperar, que a susceptibilidade paramagnética é inversamente proporcional à temperatura do material. Ela pode ser escrita, inclusive, através da seguinte razão. A susceptibilidade paramagnética é dada por uma constante C sobre a temperatura T, em que essa constante C representa a constante de Curie. Comparando as duas expressões e arrumando um espacinho aqui no quadro, vemos que a constante de Curie fica dada por N vezes μ0 vezes m0 elevado ao quadrado sobre 3K. Muito bem? Observe mais uma vez os resultados obtidos e todos os cálculos realizados até aqui. Para finalizar o vídeo, algumas observações finais. Note que a susceptibilidade paramagnética foi determinada com a condição de que M0B é muito menor do que KT. Sendo assim, ela deixa de ser válida no limite de baixas temperaturas, pois neste limite, os números M0B e KT passam a ter a mesma ordem de grandeza. Verifica-se também, no limite de baixas temperaturas, que a magnetização do material paramagnético tende a um valor constante, pois nesta situação, a agitação térmica se torna praticamente desprezível, não jogando contra a magnetização do material. Recorrendo mais uma vez a essa expressão, vemos que, se a temperatura do material atinge valores altíssimos, tende ao infinito, a susceptibilidade paramagnética tende a zero, fazendo a magnetização resultante tender a zero por correspondência. Muito bem? E para finalizar, ao contrário do paramagnetismo, no qual a susceptibilidade paramagnética depende da temperatura, no diamagnetismo, vimos no vídeo anterior que a susceptibilidade diamagnética independe da temperatura, pois ela está relacionada simplesmente com a lei de Faraday. Observe mais uma vez os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.